Bom dia, quinto ano, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar com a nossa aula aqui. Agora a gente vai falar sobre equivalência de frações. Equivalência de frações, como está dizendo aqui, são frações diferentes que representam o mesmo valor. Ou seja, 3/4 equivale à fração 6/8. Como é que eu sei disso? É só eu multiplicar o 3 pelo mesmo número que eu for multiplicar o 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, 6/8 é equivalente a 3/4, certo? Continuando. Comparação de frações com os denominadores iguais. Para comparar uma fração, para eu comparar essa fração aqui, 2/7 com 5/7, o que eu tenho que fazer? Aqui é muito fácil, porque esse chocolate aqui, ele foi dividido em partes iguais, 7. Ele tinha uma barra, né? E foi dividido em 7 partes iguais. E aqui, alguém comeu 2 partes, alguém comeu 5 partes. Então, qual é a fração maior aqui? A fração maior é 5. Porque se o denominador é igual, a maior fração é a que tem o maior valor. Então, aqui, 5/7 é maior do que 2/7. Lembra? Se eu botar assim e parecer um 4 é porque é menor. Se eu colocar assim e parecer um 7 é porque é maior. Lembraram? Então, 5/7 é maior do que 2/7, ok? Geometria. Ponto reto e plano. Examine o desenho de um campo de futebol com as linhas demarcatórias. Olha aí o campo de futebol. Tá cheio de linha aí marcando, não tá? Os meninos conhecem bem. Então vamos lá. Por meio desse desenho ou de partes dele, podemos ter ideia de várias figuras geométricas. O que aparece em preto como centro do campo, por exemplo, nos dá a ideia de ponto. Olha aqui, ó. Lá no centro é um ponto. Então, a gente pode seguir esses pontos, seguir essas retas. Nesse caso aqui, ó, essa reta aqui, ela saiu do ponto A e seguiu até o ponto B. Ficou tortinho aí porque eu escorreguei. Mas a reta aqui está desenhada certinho. Ponto A até o ponto B. Aqui, a mesma coisa. Só que ela saiu do ponto A, chegou até o ponto B, e aqui ela se prolongava, tanto para cá quanto para cá, certo? Então, aqui, ó, se eu for definir essa linha aqui de reta, eu vou definir ela como A, B. Aqui, ó, B, saiu do ponto B e foi até o ponto A, certo? Aqui temos outros tipos de retas, que são as horizontais, que é aquela que lembra as águas tranquilas da praia, lembra? Que é aquela linha do horizonte. Temos a vertical, que é aquela que segue em direção a um ponto que caiu. A inclinada, que o nome já diz, que ela está meia tortinha. A concorrente, que são duas linhas inclinadas que se encontram no mesmo ponto. As paralelas, que são duas linhas retas que nunca se cruzam, ó. Nunca se cruzam. As convergentes, que são aquelas que saem de um ponto e vão para outros pontos, seguem pontos diferentes. E as divergentes, que é o contrário da convergente, que segue de um ponto e vai para outros pontos. Certo? Desculpa, gente. A convergente são as retas que partem de pontos diferentes e se cruzam no mesmo ponto. Saem de pontos diferentes e cruzam no mesmo ponto. Já a divergente é o contrário, sai de um ponto e vai para pontos diferentes.
A oblíqua é uma reta que se encontra com uma outra reta em algum ponto. E a perpendiculares, que são duas retas que se encontram aqui também num ponto. Deu para entender? Certinho? Deu para ficar bem claro? Na apostila também está explicando bastante coisas. Aí vai seguir os exercícios para vocês fazerem em casa. E já isso tudo passa e a gente vai se encontrar e tirar todas as dúvidas, ok? Se cuidem, beijos, tchau!